Bom, boa noite para todos, em especial para minha orientadora, a professora mestra Valquíria M. Ramos, e a banca examinadora, a professora mestra Magna Barbosa Damasceno, e a professora doutora Gláucia Thaís Purim. O meu nome é Elizabeth Atanes, eu sou aluna do 8º período do curso de Psicologia, e eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso com o tema Quais as possíveis dificuldades que podem ser encontradas no processo de subjetivação de indivíduos transexuais. Nesse trabalho, eu fiz uma articulação da transexualidade e da subjetividade com o filme A Garota Dinamarquesa, por se tratar de uma obra baseada em fatos reais, da primeira transexual que viveu na Dinamarca. Eu vou usar a ciência da fenomenologia no entendimento das pessoas transexuais em sua subjetividade. Será a transgenitalização a solução? Corpo e subjetividade na transexualidade. O meu objetivo geral é estudar as possíveis dificuldades na constituição da identidade de indivíduos transexuais, visando detalhes importantes desde a análise até o seu desenvolvimento. Os meus objetivos específicos: definir transexualidade, compreender o processo de subjetivação de indivíduos transexuais e entender como a transexualidade interfere no processo da subjetividade. O meu estudo foi embasado na teoria fenomenológica existencial e os teóricos utilizados como referência foram Maurice Merleau-Ponty e Jean-Paul Sartre. E eu também utilizei artigos da doutora Márcia Ramos Aran, que ela é uma psicóloga estudiosa com vários trabalhos publicados voltados à transexualidade e à subjetividade. E, como já citei, o filme A Garota Dinamarquesa. De forma gradativa, eu vou apresentar nesse trabalho o desenvolvimento das questões relacionadas com a sexualidade e as suas mudanças tanto físicas quanto psíquicas. A transexualidade, ela pode ser primária, quando ela se apresenta desde a tenra infância, até lá pelos 3 anos de idade. Ela é considerada verdadeira e absoluta, pois ela compreende um indivíduo cujo problema de entendimento e identificação do sexo biológico, ele é precoce, ele é impulsivo, insistente e imperativo. E ela pode ser a secundária, quando ela se apresenta entre a adolescência ou até a vida adulta. Os conflitos, eles são os mesmos, só que aí aparece um questionamento maior, mais concreto, porque nesse momento já existe influência social e cultural. A transexualidade, ela reflete o desejo da pessoa viver e ser aceita em sua construção social e psicológica. Uma construção que vai de encontro ao senso comum por não entender a expectativa de correspondência entre a configuração cromossômica e a psíquica. Uma não correspondência que, para o transexual, ela importa em um sentimento de mal-estar e não adaptação ao sexo biológico. Nós não devemos confundir transexualidade com homossexual, pois o homossexual, ele não nega seu sexo biológico. Ele se dá muito bem com ele, sem problema nenhum. Embora mantenha relações sexuais com o mesmo sexo, ele não repudia a sua conformação genital. E até mesmo porque transexual não define orientação sexual, pois existem muitos transexuais homossexuais, tá? Aí já é um capítulo à parte. No entendimento da subjetividade, é preciso esclarecer que, apesar de ser o que é único e singular do sujeito, não significa que a sua gênese ela esteja no interior dele, ou seja, o desenvolvimento da subjetividade, ela ocorre na permuta contínua entre o interno e o externo. Dessa forma, a subjetividade não é o ponto-chave para a compreensão do psiquismo, mas sim um processo que deve ser considerado na constituição do psiquismo, pois ele não é o psiquismo em si. É nesse ponto que eu fecho o meu raciocínio da transexualidade e subjetividade e eu entro então com a fenomenologia. Para isso, eu vou iniciar com uma famosa frase de Sartre, que diz: a existência precede a essência.
Mas o que é a essência? Bom, para Aristóteles, a essência é o conjunto de qualidades e atributos universais que caracteriza o homem. É o seu modo de existir no mundo que vai definir quem ele é. A abordagem da fenomenologia, ela não entende que os nossos conflitos, eles existem em um ponto específico da nossa existência, e sim em ter uma autonomia psicológica de lidar com a própria vida, com os próprios conflitos, de uma forma menos conturbada, não no sentido de impor um modelo, mas sim de que o sujeito ser o que ele é, restaurar a pessoa contida nesta própria pessoa. Ela entende que todos os processos passados pelo indivíduo, eles são da consciência e dos objetos da consciência. É o processo pelo qual tudo que é informado pelos sentidos é mudado em uma experiência de consciência, em um fenômeno que consiste em estar consciente de algo. A fenomenologia, ela como método busca exatamente servir de exercício que o sujeito realiza de si mesmo para alcançar ideias claras e afastar os seus prejuízos e os seus preconceitos. Existe um termo dentro da fenomenologia que é epoche, que significa uma atitude de colocar entre parênteses todos os hábitos, convicções ingênuas e considerações óbvias pré-estabelecidas, ou seja, ter consciência de sua própria essência. O filme A Garota Dinamarquesa vai relatar a história de um casal de artistas, pintores, e que já estão casados aí há 5 anos. E em um momento, a Gerda, que é a esposa, então, né, a pintora, ela está trabalhando numa obra e a modelo dela falta nesse momento. E aí ela pede, então, que Einar, né, seu esposo, se vista, né, com os trajes para que ela possa, então, dar continuidade na pintura. É nesse momento que esse toque suave da seda, das rendas, das meias finas, do sapato, de todo esse universo feminino, em contato com o seu corpo, deu espaço para um encontro dele em si mesmo, aflorou a sua essência que estava ali o tempo todo. E a próxima, e eu acho que é a mais impactante, que é determinante, é o encontro dele sozinho, em meio a um closet feminino, ele se despe e ele esconde seu órgão genital entre as pernas, se olha no espelho e seu ar de completude é nítido. Algo que estava sobrando ali não existe mais. Em relação à minha pergunta, será a transgenitalização a solução? Bom, eu não vou ser atrevida o suficiente de responder, né, de forma concisa tal pergunta, pois cada corpo é um corpo, cada indivíduo é singular em sua consciência, e reforçando minha abordagem, deixo uma frase de Sartre, mais uma, para reflexão de todos. Viver é isso, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Nas minhas considerações finais, eu quero dizer que o sofrimento das pessoas transexuais, ela ocorre pela incoerência entre identidade de gênero e identidade sexual. E por meio dos meus estudos levantados, foi possível entender que a compreensão e o equilíbrio da subjetividade fortalece o sujeito no enfrentamento das dificuldades. A noção, mediante Martin Heidegger, a fenomenologia entende o concreto a partir das suas manifestações e que somos o que acreditamos ser. E, por fim, matéria-prima é o ser humano. Expressões visíveis, comportamento, ser humano, corpo. Expressões invisíveis, sentimentos, ser humano, pensamento. Expressões singulares, porque somos o que somos, ser humano, afeto. Expressões genéricas, porque somos todos assim, ser humano, ação. Nós, psicólogos, temos que entender que isso é da nossa conta, isso é a subjetividade. Com isso eu termino meu trabalho, agradecendo mais uma vez a banca e a minha orientadora.
Obrigada, Beth, pela apresentação, excelente. Eu que agradeço. Professora, vou inverter agora, professora Magna, quer começar? Eu achei que ia ter um tempo para me recuperar, fiquei muito emocionada, coisa mais linda. Eu estou muito orgulhosa, Beth, de você. Fiquei emocionada com a sua apresentação, de verdade, assim, muito emocionada. Achei de uma... Eu estou toda arrepiada. Eu achei de uma sensibilidade como você fez o seu trabalho. É muito bom. Eu estou sentindo muito orgulho de ter sido sua professora. Parabéns, professora Valquíria, pelo trabalho que você fez junto com a Beth. O seu trabalho escrito é de um primor, é de um cuidado. É um trabalho que eu acho que não devia ficar aqui, devia seguir para uma banca de mestrado esse trabalho, porque você traz assim... Eu vou te fazer uma única pergunta que eu achei, porque eu estou curiosa sobre o assunto, sobre o teu entendimento do assunto. Não é porque ela está ruim lá, não. Trabalho perfeito, assim, eu fiquei de boca aberta. Acho que foi um dos melhores trabalhos que eu li, desses 22 trabalhos que eu li nesse tempo. E a tua apresentação foi, assim, um soco na boca do estômago, de tão sensível, de tão, assim, de tradutora do que é o papel, né, do que a gente entende enquanto professores, que precisa sair enquanto profissional da psicologia, que é não perder a questão técnica, não perder a questão científica, acadêmica, mas também não perder a humanidade. Eu achei assim, eu estou emocionada de verdade. Seu trabalho... Muito obrigada. É lindíssimo, lindíssimo. Você estava com falta de ar. Deve ser a sua sensibilidade. Mas, enfim. Nada para criticar no seu trabalho. Assim, trabalho bom é assim, quando a gente quer discutir ideias. Eu só queria que você me explicasse um pouquinho melhor. Para mim, está na página 12, quando você fala de sexualidade, você traz Foucault, que eu achei interessante e tal. Só para me explicar esse parágrafo que você quis dizer com ele, que... Eu não estou com o meu trabalho aqui. Não, eu vou te falar qual que é. Tá. Você coloca assim, ó, que a Lahal Auri, nossa, o nome da mulher é difícil, em 2002, página 31, cita Foucault sobre sexualidade, sobre a sexualidade de acordo com a abordagem pós-moderna. E Foucault é o ó, hein, para entender. E aí diz assim, eu vou ler porque acho que você não tem aí, mas é mais só para você me dar a sua visão mesmo, porque eu fiquei interessada. A sexualidade de que falamos hoje, apesar de sua aparente consistência, é uma invenção moderna, é o resultado de discursos sábios, psicológicos e das regras e imperativos dos poderes que eles estabelecem, religiosos, legais, médicos, pedagógicos, e, finalmente, é também o resultado do significado e do valor de cada um, do seu comportamento, do conjunto de deveres que assume, dos prazeres que conhece ou aspira, dos seus sentimentos, do seu sonho. Assim, a série de práticas humanas que se materializam nos corpos não existe naturalmente, não é algo com que se nasce, não pertence ao corpo, se o considerarmos como algo dado à nascença. Sexualidade não é sexo, mas uma forma de ser que se integra a um corpo através de prática. Homossexualidade e sexualidade são incorporadas, não são parte da natureza humana, são modos de ser que pertencem à nossa cultura atual. Foucault. Fala um pouco para mim sobre isso. Então, eu vou começar assim dizendo que é desconstruir o binário, né? Porque nessa trajetória, né, da existência, a sexualidade, ela veio sofrendo muitas mudanças, em momentos muita violência, né? E ela veio tentando ser adaptada culturalmente, né? Socialmente, culturalmente. Então, é nesse sentido que eu fui entendendo que é isso que foi acontecendo, que apesar de muita luta, de muito trabalho sendo feito em cima da sexualidade, em cima da transexualidade, do transgênero, vamos
vamos fechar no guarda-chuvão, né, do transgênero em si, essa construção, ela vem lenta e ainda com muito preconceito. E não é uma coisa onde você dita, isso é assim. Não, ele é construído mediante a sua trajetória de vida, mediante a sua cultura, mediante o mundo que você está inserido, como é que eu vou dizer assim, o teu povoado, vai, que eu perdi a palavra agora, mas é nesse sentido que eu entendi o que ele quis dizer, de que não dá para você ter regra, nem da sexualidade, menos ainda da homossexualidade, do transgênero, vai. É isso que eu quis dizer. E desculpa que eu estou muito nervosa, muito emocionada. Nossa, foi perfeito. Obrigada mais uma vez por ampliar meu conhecimento, meus horizontes. Eu não tenho uma vírgula para falar do teu trabalho. Eu li, corri para a professora Valquíria, o que é isso? E ela diz, está impecável, e eu concordo, seu trabalho está impecável na minha visão. Muito obrigada. Temos a professora Valquíria também, né? Muita participação. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Magna, obrigada. E a segurança de responder, porque você foi lá, construiu, é muito bonito. Obrigada. Obrigada, professora Valquíria. Eu agradeço demais. Obrigada, professora Magna, pelo reforço, pelas considerações, pelo carinho, né, que foi recebido esse trabalho também. Professora Gláucia, por favor, essas considerações também. Olá, boa noite, tudo bom, Elizabeth? Tudo. Depois das considerações da Magna fica um pouco difícil, mas eu vou tentar. Não vou ficar à altura. Bom, eu reforço tudo que a Magna falou, né? Um tema de altíssima relevância para a psicologia, inclusive você especifica isso lá na página 10, de altíssima relevância social, né, diante das violências e do negacionismo que você muito bem colocou lá no trabalho, né, super contextualizado o tema. Seus objetivos são concisos, né, eles visam responder o objetivo geral, você responde cada um deles falando da dificuldade do sujeito em se reconhecer, dos aspectos sociais, políticos, familiares, né, você consegue dar conta do que você se pretendeu dar conta, assim, excelente. Mas como eu tô aqui para te avaliar, eu fiz alguns apontamentozinhos no seu texto, que eu acho que é só uma questão de rever a escrita, porque sua apresentação, a defesa dos seus argumentos, deixa claro o seu posicionamento. Então, é só uma coisa que eu acho que talvez poderia ser revista ali na escrita, né? Lá na página 12... Peraí que eu vou ler aqui, que você falou que não tá, né, com o texto. Na página 12, você fala assim, né, quando falamos em sexualidade, nos referimos à parte íntima de uma pessoa, aquilo que nos define como ser humano. Eu acho que você quis dizer ali sexo e não sexualidade. E isso é uma coisa, não sei, né, você que acabou ficando especialista no assunto, mas eu acho que, como a gente fala, né, sexo, sexualidade, gênero, são tantos conceitos que às vezes a gente confunde. Então, só sugiro dar uma olhadinha, né? E como você escolheu um tema, né, tão atual, Elizabeth, talvez seria interessante, ali nesse subitem sexualidade, fazer essa diferença, né? A gente não sabe quem vai ler o seu trabalho, talvez aproveita e conceitua o que é sexo, o que é sexualidade, o que é identidade de gênero, né? Porque, enfim, acho que é importante dar esse pontuamento, né? Sim. Diante aí do tema, né? Lá na página 13, no primeiro parágrafo, você fala
da questão da dicotomia. Você usa essa palavra em outro parágrafo também, e você traz um autor, né? Todos os seus parágrafos são muito bem referenciados, né? Segundo Ceccarelli, né? A questão da dicotomia é muito antiga, vem dos gregos, onde muitos homens gostavam de se vestir como mulheres, e em nenhum momento fala-se de qual sexo eles pertenciam. Nota-se que era como se fosse um costume, que inclusive suas mulheres sabiam disso. Eu queria entender de que dicotomia que ele está falando. Não sei se você vai conseguir responder agora essa pergunta. Eu não sei, talvez eu vou tentar. Porque, assim, não fica... Eu coloquei, mas, assim, a gente tem dois pontos aí a pensar. Será que era um costume de vestimenta da época, né? Ou será que se vestiam porque gostavam também de estar parecido como mulheres, né? Eu não entrei muito na questão, eu só acabei citando porque eu não queria fugir da minha ideia. Porque se a gente entra, assim, é um assunto que ele é tão abrangente, ele tem tantos, né? Dá para você ir para tanto lugar, que se eu fiquei com medo de entrar muito no tema, na referência que eu fiz, e fugir do que eu realmente queria, né? Então, o que ficou para mim é assim, eu quis deixar mais ou menos que como, será que era um costume mesmo, ou será que queriam se parecer? Porque se eu entrar nisso daí, que desde essa época a transexualidade, o transgênero, não a transexualidade em si, não dá para a gente afirmar assim, mas assim, o transgênero já existia tão fortemente, né? A homossexualidade já existia tão fortemente. Então, como eu não tinha nem dados e nem era o meu foco, eu não entrei muito na questão. Desculpa, Pro, se eu não respondi adequadamente, mas o meu entendimento foi esse. Acho que deu para entender, né, Elizabeth? Talvez o autor está se referindo à questão do feminino e do masculino. Só que essa palavra dicotomia na psicologia, ela é meio complicada. E aí eu fico com... Como está em outro lugar, me chamou a atenção, né? Porque o seu trabalho, ele vem adotando uma perspectiva super, assim, como que eu posso dizer? Inovadora? Não sei uma palavra para dizer. Desconstruindo esse conceito, né? Meio que assim, tentando colocar na prática. E não é que mulher é usar rosa e usar saia, e homem é não usar saia e, sabe, vestir azul. Então, você vem, assim, quebrando, né? Você já vem dando voadora, né? Quebrando muito paradigma. Então, quando você usa, assim, esse parágrafo, ele dá a entender que, de novo, cai nessa diferença, sabe? Do feminismo, do feminino e do masculino. Então, talvez seria interessante rever, talvez é uma visão do autor mesmo, sabe? Então, dá uma olhadinha para ficar, assim, a mesma estética no seu trabalho, né? A mesma linguagem ao longo do trabalho. E aí também eu sugiro dar uma olhadinha se você está falando de sexo ou de gênero ali, na palavra que usa. Só para confirmar, né? Eu vou olhar, professora, porque eu não estou como eu trabalho aqui, eu acabei... Não. Como eu entrei antes do que eu achei que era, eu acabei deixando meu trabalho lá, então ficaria mais fácil, mas eu vou rever sim. E a gente também não decora todos os autores, é só uma observação, né? Você também faz uma descrição lá do filme da dinamarquesa, né? Que esse não é o título correto, né? Mas eu já tinha visto esse filme, ele é perfeito, né? Assim, dá para perceber muito bem como que se dá essas mudanças e quais as implicações. Acho que dá para entender por que você quis trazer esse filme. E na sua apresentação, você amarrou o filme um pouco melhor do que está no texto. Então, talvez seria interessante fazer essa costura, né, do filme na sua análise. Tá. Eu até conversei isso com a professora Valquíria. Eu não quis me... Assim, eu sou tão apaixonada pelo filme, ele diz tanto a respeito do tema que eu escolhi, eu acho que ele por si fala tanto, que eu fiquei com medo de me animar demais e começar a fazer uma análise do filme.
Eu até Mas conversei você com a pode. professora Valquíria isso. Então eu fiquei um pouco preocupada de começar a escrever mais e fazer análise do filme, entende? Mas eu entendi perfeitamente, né, o que Como você você, falou, porque dá como, vontade de... como você escolhe esse método de análise, de buscar ali dos dados, alguém tá com o áudio aberto, gente. Tô até me confundindo com o que eu tô falando. Thaís, seu áudio tá aberto, fecha, filha. Elizabeth, como você escolhe esse método, você pode fazer isso, né? Inclusive, eu acho que é interessante você dizer de novo lá no seu método por que você escolheu esse filme, por que você escolheu a fenomenologia. Você pode fazer alguns parágrafos de considerações amarrando não só a fenomenologia com o filme, né? Você traz muito bem a questão ali da essência desse ser, que a existência precede a essência, então que não está definido, que ele vai se definir ao longo desse processo, dessa vivência, né? No final você fala dessa liberdade, né? Enfim, você pode amarrar tanto com a fenomenologia, tanto quanto com o que os outros autores também falam. Você tem essa liberdade. Tá. E eu também queria falar de uma frase, a sua primeira frase lá da introdução, da página 8. Né? Você fala, pessoas transexuais, em suma, não se sentem confortáveis com o seu corpo. O papel do psicólogo, principalmente para esses casos, é ser compreensível, porém neutro, sem que que haja envolvimento e até mesmo um julgamento. Acho que a sua frase está assim, muito bem colocada, não era seu objetivo, mas você fez questão de pontuar qual que é o papel do psicólogo e trazer as questões éticas, mas eu sugiro não usar a palavra neutralidade, porque nós não somos neutros, né? Nós temos um posicionamento ético, político, claro que a gente vai ter norte, vai ter justificativa, mas não tem como a gente ser 100% neutro, né? E eu digo isso porque a gente discutiu na nossa aula também, né? O primeiro texto que a gente tratou sobre isso, a fenomenologia não é neutra, assim como nenhuma ciência é, né? Sim. Então, por isso que a gente precisa ter esse rigor. Então, eu só sugiro retirar essa palavrinha e, no mais, né, falar de novo, né, seus objetivos são muito bem respondidos, é uma pesquisa muito importante, né? Você precisa ir principalmente, Elizabeth, para congresso, para discutir com outros pesquisadores, não só publicar também, mas ir discutir sobre esse assunto, porque a gente precisa de mais referencial, sabe? A gente precisa discutir mais, então acho que você pode ocupar esse lugar como psicóloga, daqui a pouco você está se formando, né? E quem sabe ir para o mestrado com esse tema, a gente precisa de mais referências sobre o assunto, né? Parabéns. Imprescindível, parabéns. Obrigada. Cadê a professora Magna? Não consigo abrir minha câmera. Tá chorando. Alguém me removeu e eu não consigo mais abrir a câmera agora. Eu voltei e não consigo. Mas só estou aqui ouvindo vocês. Tá. A professora Valquíria vai falar? Professora Magna, professora Glócia, obrigada pelas considerações. Tem alguns pontos realmente que, sem querer, a gente pode cometer os deslizes mesmo. Essa neutralidade é uma coisa que incomoda, né? A gente fala, como assim, né? Até um capítulo dá para ser, depois não mais, talvez, né? Nesse sentido mesmo. Perfeito. Beth, quer fazer as suas considerações? Quero sim. Mais uma vez agradecendo a sua ajuda, professora Valquíria, a paciência de vai e volta, tô de novo, consertei, e aí, professora Magna, eu vou falar pouco, porque senão minha vai chorar, vai ser eu, né? Porque, infelizmente, a gente ficou distante, né, por conta dessa pandemia e tudo, onde eu queria muito ter tido essas aulas presenciais com você, e as suas histórias, eu já falei para você algumas vezes, as histórias que você traz para a gente, constrói na gente uma vivência, e assim, de encarar de verdade como as coisas são, e histórias, assim, pesadas, como a gente costumava falar nas nossas aulas, né, mas necessárias, que a gente enxergue para ter sempre a sensibilidade de ver o ser humano
por esse prisma. Professora Glaucia, muito obrigada também. Estava com muita preocupação de colocar essa fenomenologia, que foi o que eu escolhi, que eu entendi como tema, né, como abordagem para esse tema. E, assim, eu quero deixar muito claro aqui para todos, né, meus colegas e todo mundo que estiver assistindo, que esse tema do transgênero, transexual, principalmente, ele, além de sofrer muita violência social, como tem muitos trabalhos com excelência escritos aí, esse problema dele, assim, da subjetividade, de como ele se encontra primeiro, para depois ele vir enfrentando esse monte de coisa, e desde a infância, por muitas vezes, ele precisa ser mais trabalhado, ele precisa ter mais artigo, de verdade, porque se com todo esse da violência social, com tanto trabalho, com tantos grupos de apoio, a gente vai, né, para construir uma positividade, que dirá, né, dentro dessa subjetividade, tá do lado dessas pessoas, tá? E, obviamente, eu tenho questões pessoais, né, para ter entendido como que isso acontece. Então, é isso, minha gente, muito obrigada, agradeço de verdade para todo mundo que assistiu, e infinitamente eu falo que eu vou dar obrigado vitalício para as professoras. Tá bom? Muito obrigada. Parabéns, Beth, obrigada, viu? Parabéns. Parabéns, Beth! Parabéns, Beth! Obrigada! Parabéns, lindona!